Graça e paz da parte de Yeshua, Jesus Cristo ao Senhor. A Ele a honra, a glória, a força e todo o poder. Quero aqui externar minha gratidão a todos vocês que já se inscreveram no canal do Abençoado em Ação. Meu muitíssimo obrigado. Quero te pedir um favor, você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, faça esse canal crescer. Deus está sendo exaltado e glorificado. Tem um tema muito lindo no dia de hoje, falar sobre o Espírito Santo de Deus. Quero ser o mais breve para que você venha ouvir este vídeo até o final. Falar sobre o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Rogério, eu não sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Quero te dizer que não existe crente em Cristo Jesus sem o batismo com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o meu Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ninguém pode dizer eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, se não fora pelo Espírito Santo de Deus. O fato de você não falar línguas não quer dizer que você não tem o Espírito Santo de Deus. Os dons não é para todo, mas o Espírito Santo é para todos aqueles que confessaram a Cristo como seu Salvador. E eu já falei que nenhum dom está acima do propósito, o teu chamado de Deus na sua vida. E o teu chamado é para ser a imagem, a semelhança de Deus. Se você faz isso com gratidão a Deus, você está servindo a Deus, tanto quanto aquele que cura, faz milagres, prodígios e maravilha. Pois bem, o que é o batismo com fogo? O que é o batismo com fogo? Em primeiro lugar, temos que nos conscientizar que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós de maneira que nos transbordou. A Bíblia diz que aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus. E Cristo Jesus, em João 10:10, ele fala o seguinte, que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Vida, quando Deus se refere aqui, ele está se referindo à própria vida dele para as nossas vidas, que estavam mortas em delitos, em pecado. Ele está se referindo não a bio, mas sim a zoio. E ele fala que esta vida dele está em nós com abundância. Somos morada do Deus vivo. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer: Cristo está em nós, é a esperança, ou Cristo em nós é a esperança da glória. Então Cristo está em nós e nós carregamos a glória de Deus para a vida das pessoas. E se Cristo está em nós de maneira total, o que é, Rogério, o fogo? O que é o fogo quando João Batista fala? O que se refere ao fogo? Pois bem, o fogo se refere a você passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum.
O Espírito Santo te capacitou a você e nós passarmos pelo mais terrível momento da nossa história e não negar a Jesus. Esse é o fogo, irmão. Quer ver um exemplo? Misael, Azarias, Ananias, eles passam pelo fogo, literalmente. Eles não negam Jesus. Eu quero abrir um parente, não, só dizer aqui que o fogo, passar pelo fogo, não quer dizer que nós vamos ser livres, sair de lá intacto fisicamente, intacto espiritualmente, mas o fogo pode nos atingir. Mas o segredo não está nós sermos queimados ou não pelo fogo. O segredo está em nós não negociarmos a Jesus Cristo. Porque o salmista Davi vai dizer em Salmos 23:4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele está falando que não vai temer. Não quer dizer que o vale não pode destruir. Pode destruir. O segredo é que ele não vai retroceder a fé em Cristo Jesus. Uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos capacitou de passarmos pelo fogo, pela fornalha e sermos aprovados, se Ele queimar ou não em nossas vidas. Então Misael, Azarias, Ananias, ele passa pela fornalha, mas ele diz uma palavra interessante para o rei. O rei, quando traz uma palavra de intimidadora para eles, ele fala: eu aquecerei 7 vezes mais e quero ver o Deus que há de livrar das minhas mãos. E a resposta destes 3 jovens foram interessantes. Ele fala: ó rei, fique tu sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrarmos, fique tu sabendo que nós não vamos adorar a imagem. Sabe o que ele está falando? Nós podemos até ser queimados lá, mas a nossa fé não vai ser retrocedida, não vai ser reprovada. Nós vamos passarmos, nós vamos queimarmos, nós vamos morrermos, mas nós vamos adorarmos a Deus. Este é o fogo, amados de Deus. E aí, estes homens foram livrados, mas nós vamos ver homens que foram decapitados. Nós vemos os nossos irmãos que falou esta expressão: passar pelo fogo. João Batista perdeu a sua cabeça, mas não retrocedeu. A fé continuou em Cristo Jesus. O fogo pode ter te destruído fisicamente, mas a sua fé em Cristo Jesus, capacitada pelo Espírito Santo, continuou intacta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé dele. Este é o fogo. Estamos aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Passar pelo vale da sombra da morte e não negociarmos a nossa fé, não renunciarmos a nossa fé, porque assim diz o Senhor para a sua vida: não renuncia, porque eu te capacitei com o meu Espírito para passar em qualquer situação desta vida. Amém.